Por que eu resolvi me especializar e me especializei em processo disciplinar? Bom, primeiramente porque eu, na condição de advogado, trabalhei na Caixa Econômica Federal e por muitas vezes presidi processo administrativo. E desde lá, é claro, eu verifiquei que muitas situações injustas acabavam ocorrendo de imputação de responsabilidade de empregado. Então, diante dessa situação, depois de sair da Caixa, continuei atuando na defesa de empregados em processo disciplinar. E isso é que me faz atuar como advogado durante o processo administrativo, porque posso amenizar muitas dores que podem ocorrer durante o processo administrativo ao empregado. A gente sabe que um processo administrativo para o empregado é doloroso. Há uma situação de insegurança, há uma situação de medo, há mesmo situações de constrangimento pessoal do empregado, que fica aí aguardando meses uma decisão definitiva sobre o seu caso. Essas situações, inclusive, trazem um problema psicológico muito sério aos empregados. Dentre os muitos casos que eu atuei como presidente em processo administrativo na Caixa, um me marcou bastante. Foi de uma colega empregada, que acabou se suicidando. Logo na instauração do processo administrativo, ela acabou não aguentando a pressão psicológica que recai sobre o empregado numa condição dessa, uma situação extremamente traumática, e me marcou porque eu tive que ouvir o próprio marido dela sobre o que aconteceu e outras pessoas da própria agência, e na verdade foi uma situação extremamente marcante. Isso para demonstrar que o processo administrativo traz um transtorno muito grande a qualquer empregado. Muito grande. O empregado, ele está ali buscando sempre o melhor para a empresa e de repente uma situação fortuita acontece. Um erro acontece, um erro natural de uma atividade profissional, estressante, de atendimento a público, e não é possível admitir que em situações de estresse, muito excepcional, o empregado não cometa algum erro. Mas mesmo cometendo erro, ele tendo muitos anos de trabalho, ele vai ter que passar por um processo administrativo. E essa situação psicológica é muito séria. Tudo isso é importante registrar, e aqueles que passaram sabem disso, para que o empregado tenha aí consciência que precisa de ajuda técnica nessa hora para bem defendê-lo no processo administrativo. E essa dor, esse sofrimento, ele acaba amenizando bastante quando se tem um profissional técnico desde o início trabalhando para o empregado. Se tivesse essa empregada que faleceu contratado um advogado desde o início, talvez tivesse evitado essa situação tão triste para os parentes dela. É claro que um processo administrativo traz aí aborrecimentos para todos, não só para o empregado, mas para a família inteira. É um emprego público conquistado com muito sacrifício, através de concurso público, através de muito estudo. É uma dedicação muito grande que se tem pela empresa, a todo tempo, a todo momento. São horas e horas de trabalho, são estudos, e de repente um fortuito qualquer faz com que se instaure um procedimento administrativo e toda a trajetória do empregado, todo o sonho do empregado acaba ficando de uma certa forma comprometida para chegar naquilo que ele buscava. É um gerente que acaba deixando de ser gerente, é um supervisor que deixa de ser supervisor. Enfim, as funções acabam sendo comprometidas, às vezes já com a instauração do processo administrativo. Eu tive um caso também, recentemente, na Bahia, onde o empregado foi dispensado por justa causa por ter supostamente utilizado um veículo de uma empresa terceirizada. Isso nós tentamos a todo custo e comprovamos em primeira instância que não havia ocorrido isso, né? Havia, na verdade, ocorrido uma compra e venda, o empregado adquiriu esse veículo terceirizado, mas a comissão julgadora, em primeira instância, disse que não e reconheceu que ele foi dispensado por justa causa. Fizemos o recurso administrativo em Brasília e conseguimos demonstrar para a comissão que havia um negócio jurídico normal,
que o empregado comprou o veículo e não tinha utilizado inadequadamente o veículo. Portanto, situações como essa ocorrem todos os dias, né? As pessoas que julgam o processo administrativo são pessoas, são seres humanos que também podem errar como o próprio empregado. É preciso então que se faça uma defesa técnica muito bem feita, que procure um advogado para que faça a defesa bem feita. E outra, situações, esse caso, por exemplo, da Bahia, o rapaz perdeu praticamente todo o patrimônio até que depois de 6 meses foi reconhecido que ele era inocente. Ficou, inclusive, em situação de internamento por conta desse constrangimento todo de estar sendo processado por algo em que ele não tinha praticado transgressão normativa nenhuma. Meu nome é Deoclésio Machado, eu atuo defendendo empregados públicos no Brasil inteiro, em todos os estados, e você pode consultar aí pelo site www.defesadisciplinar.com.br. Nós temos inclusive um guia de processo administrativo importante para você aí tomar conhecimento de algumas situações reais que acontecem no processo administrativo.